Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É uma satisfação imensa em tê-los aqui no meu canal. Gostaria de estar deixando um versículo para a meditação de todos, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 13, verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos e irmãs, gostaria de contar com a colaboração, compreensão e ajuda de todos, que possam deixar um like nesse vídeo. Quando você deixa um like, você está me ajudando a levar a mensagem da cruz, a palavra de Deus, esse alimento espiritual para mais vidas que estão sedentas de alimentar da palavra de Deus. Ative o sininho para você ser notificado todos os dias. Temos vídeo no canal. E você que ainda não inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Gostaria de pedir a todos que fiquem até o final desse vídeo, pois Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Tema do vídeo: verdades sobre o inferno. O inferno é uma realidade difícil, mas é algo que a Bíblia ensina. E não podemos compreender plenamente Deus e seu mundo se não nos debatermos com isto. As 7 verdades abaixo podem servir de estrutura para a nossa discussão sobre o inferno. Não esqueçam, deixa um like nesse vídeo, você estará me ajudando a levar essa mensagem a mais vidas. Primeira verdade: o inferno é o que é o inferno e por que Deus é quem Ele é. As pessoas falam de forma superficial sobre ver Deus, como se ver Deus face a face fosse uma experiência calorosa e agradável. No entanto, a Bíblia nos explica que a santidade e a perfeição de Deus são tão completas que se alguém ouvisse, morreria. Êxodo capítulo 33, versículo 20. Até mesmo o menor pecado em sua presença resulta em aniquilação imediata. Quando Isaías, o profeta de Deus, viu a Deus em seu trono, ele se prostrou com o rosto em terra, aterrorizado e tendo certeza de que estava prestes a morrer. Isaías capítulo 6, versículo 5. A doutrina do inferno caiu em desuso em muitos círculos, mas ela existe por uma razão. Deus nos conta sobre o inferno para demonstrar a nós a magnitude de sua santidade. O inferno é o que é inferno, o que é o inferno e por que a santidade de Deus é o que é. O inferno não é um grau mais quente do que nossos pecados exijam que seja. O inferno deve nos deixar boquiabertos perante a santidade íntegra e justa de Deus. Deve nos fazer tremer diante de sua majestade e grandeza. Ironicamente, ao suprimirmos o inferno, suprimimos os próprios meios que demonstram a justiça de Deus. Quando uma pessoa é estuprada ou até abusada na infância, ela precisa saber que existe um Deus de tal santidade e beleza que seu reino não pode admitir qualquer mal.
Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa nas Escrituras. Segunda verdade, algumas pessoas tentam evitar a ideia de inferno, dizendo: esse era o Deus do Antigo Testamento, quando ele estava no colegial e muito irritadiço. Mas quando Deus amadureceu no Novo Testamento, com Jesus, um Jesus manso e suave, ele se tornou todo amor e compaixão. O problema com essa posição é que quando começamos a ler o Evangelho, vemos que Jesus fala sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa. Na verdade, se contarmos o número de versículos, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Um dos céticos mais famosos da história disse em seu livro Por que Não Sou Cristão?, que é o ensinamento de Jesus sobre o inferno e o defeito profundo no caráter de Cristo. Se queremos evitar a ideia de inferno, não podemos ignorar o problema, invocando somente um Jesus manso e suave. Terceira verdade: o inferno nos mostra a extensão do amor de Deus ao nos salvar, porque Jesus fala mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia, porque ele queria que víssemos o que ele teria de suportar na cruz, em nosso lugar, na cruz. O castigo de Jesus é muito difícil de descrever. Um remanescente de homem ensanguentado, desfigurado, foi pregado numa cruz, possivelmente reciclada, provavelmente coberta de sangue, fezes, urina e outros homens que o tinham usado anteriormente. Pendurado lá, com uma imensa dor, ele sufocou lentamente até a morte. A pior parte foi a separação que Jesus sentiu do Pai, uma separação que é em si o próprio inferno. Meu Deus, ele bradou, por que me desamparastes? Mateus capítulo 27, 46. Nisso tudo Jesus estava tomando para si o inferno do nosso pecado em seu corpo. Muitas vezes alguns acham que o inferno é um grande nó no amor de Deus. A Bíblia apresenta isso como o oposto. O inferno amplifica para nós o amor de Deus ao nos mostrar o que distância Deus estava disposto a ir e ao quanto ele suportou para nos salvar. Quarta verdade: as pessoas são eternas? O inferno é uma consequência necessária da crença cristã de que os seres humanos foram criados para viver para sempre. Assim o disse. O cristianismo assevera que cada ser humano vai viver para sempre. E isto ou é verdadeiro ou é falso. Agora, há um bom número de coisas com as quais não valeria a pena nos preocuparmos se fôssemos viver apenas 70 anos, mas com as quais temos de nos preocupar muito a sério se vamos viver para sempre. Talvez o meu mau humor ou ciúmes estejam piorando gradativamente, tão gradativamente que o aumento em 70 anos não será muito perceptível, mas poderá ser um inferno absoluto num milhão de anos. De fato, se o cristianismo é verdadeiro, o inferno é o termo técnico correto.
para descrever precisamente o que seria. O inferno começa com um espírito de murmuração, e você mesmo ainda separado deste espírito, talvez criticando-o, você pode se arrepender e se livrar dele novamente, mas pode chegar um dia em que você já não poderá fazê-lo, já não haverá você para criticar esse estado de espírito, nem também para desfrutá-lo, mas somente a própria murmuração, continuando para sempre como se fosse uma máquina. No sentido, quinta verdade, no sentido, Deus não manda ninguém para o inferno. Nós nos enviamos a nós mesmos. O inferno é o resultado final de dissermos a Deus, saia daqui, dizemos continuamente a Deus para deixar-nos sós, e finalmente Deus diz, tudo bem. É por isso que a Bíblia descreve o inferno como uma escuridão. Deus é luz, sua ausência é escuridão na terra. Experimentamos a luz e as coisas como amor, amizade e a beleza da criação. Esses são todos resíduos da luz, da presença de Deus. Mas quando dissemos a Deus que não o queremos como Senhor e centro de nossa vida, eventualmente obtemos o nosso desejo, e com a partida de Deus vão-se todos os seus dons. Temos duas opções, viver com Deus ou viver sem Deus. Se dissermos não queremos a autoridade de Deus, preferimos viver para nós mesmos, isto é o inferno. Em O Grande Divórcio, em O Problema do Sofrimento, Lewis colocou isso dessa forma: ao longo prazo, a resposta a todos aqueles que se opõem à doutrina do inferno é em si uma pergunta: o que você está pedindo para que Deus faça? Que os deixe sozinhos? Lamentavelmente, receio que o que ele faz ao final, há apenas dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz no final, seja feita a tua vontade. Em outro sentido, Deus envia pessoas para o inferno, e todos os seus juízos são verdadeiros e inteiramente justos. Podemos ser tentados a nós enfurecermos contra Deus e a corrigi-lo, mas como podemos nos encontrar falha em Deus? Como Paulo diz em Romanos, no capítulo 9, quem somos nós, meros pedaços de argila, para argumentarmos com o oleiro divino? Não somos mais misericordiosos do que Deus. Isaías nos lembra que todos os que presentemente se indignam contra Deus chegarão perante ele no último dia e serão envergonhados, não inocentados. Isaías 45, verso 24. Porque então perceberão quão perfeitos são os caminhos de Deus. Cada vez em que Deus é comparado com um ser humano, nas Escrituras, Deus é sempre o mais misericordioso dos dois. Quando olharmos desde a eternidade para as nossas vidas aqui, ficaremos espantados, não pela severidade de sua justiça, mas pela magnanimidade da sua misericórdia. Sétima verdade: não basta que Deus nos tire do inferno, Ele deve também tirar o inferno de dentro de nós. Algumas pessoas creem ser um problema usar o inferno como uma maneira de coagir as pessoas a se submeterem ao cristianismo. É como se Deus estivesse dizendo: sirva-me, senão. Parece manipulação. Talvez você surpreenda, mas Deus está de acordo. Se as pessoas se convertem a Deus simplesmente porque estão com medo, ou por Deus ter feito algum grandioso sinal miraculoso,
Lucas capítulo 16, verso 31. Poderão se submeter, mas isso não mudaria a atitude de seus corações em relação a Deus. Se aceitássemos a Jesus apenas para fugir do inferno, então detestaríamos estar no céu, porque somente os que amam e confiam em Deus desfrutam do céu. Se não amamos ao Pai, então viver na casa do Pai nos parecerá escravidão. Seria como se você fosse forçado a casar-se com alguém com quem você não queria se casar. A única maneira de desfrutar do céu é quando aprendemos a amar e confiar em Deus. Somente uma experiência do amor de Deus pode reorganizar a estrutura fundamental de seu coração para criar amor e confiança em Deus. Não basta que Deus nos tire do inferno, Ele deve também tirar o inferno de dentro de nós. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.